O bispo Edir Macedo, de 75 anos, foi um dos infectados pelo novo coronavírus. Edir Macedo foi atendido pela equipe médica coordenada pelos doutores Leandro Echenique e Ricardo Teixeira. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Edir Macedo, bispo, chamado por muitos aí da Universal do Reino de Deus, acabou se escondendo quando soube que estava aí doente com isso que o mundo todo está vivendo. Ele foi pego de surpresa e acabou, enfim, se escondendo. Será que essa foi a atitude correta a se tomar diante do homem que ele se diz ser aí? Um cara que é basicamente um representante do Criador aqui nessa terra? São fatos e informações como estas que nos mostram muitas coisas, muitas verdades, frutos, assim como Cristo nos ensinou, e também nos remete a estudos, como que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o que está no livro de Apocalipse, no capítulo 18, que realmente é muito interessante e particularmente é um dos que eu mais gosto. Vamos ler essa matéria aqui para entender o que realmente aconteceu. Eu peço de cara que se você conhecer alguém da Universal do Reino de Deus, mande esse vídeo para essa pessoa, para que as pessoas possam, enfim, enxergar verdadeiramente o Evangelho de Cristo, enxergar as verdadeiras palavras, e que muitos líderes de denominações religiosas ou de empresas religiosas acabam de uma forma ou de outra escondendo, e assim muitos, mas muitas pessoas não conseguem entender, enxergar o que realmente Cristo quis nos passar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. A matéria da revista Fórum diz assim: depois de se esconder, Macedo admite que esteve com isso aí, que está, enfim, causando grandes problemas no mundo nos dias atuais. O bispo, de 75 anos, esteve no hospital Moria, na cidade de São Paulo, a partir da última segunda-feira. E sim, ele esteve com isso daí, que nós estamos sabendo realmente o que é. Eu não quero falar as palavras aqui para que o vídeo possa continuar no ar, enfim, levando aqui da forma mais leve possível para vocês. De acordo com a TV Record e o R7, os veículos que são do grupo de sua propriedade, Macedo fez o tratamento com um medicamento que é muito comum agora aí. Vocês estão vendo na tela o que realmente é. E que é algo que agora já se tornou basicamente uma briga política. Ele já se tornou algo que na verdade é político. E aqui aí, de repente eles estão usando, não estão, ele faz efeito, não está. E agora o Brasil está recebendo ele dos Estados Unidos, pois lá eles não vão mais utilizar e não sabem exatamente o que fazer então com tudo isso. E aí mais uma vez, Macedo fazendo parte desse dividir para conquistar aí que existe aqui no Brasil, ele agora faz uma propaganda a respeito disso. Olha, foi assim que eu consegui me livrar dessa situação. Mas aí eu pergunto para você, poxa, no momento em que isso acontece com ele, um cara ali que acaba tirando muitos demônios de muitas pessoas, acabou passando boa parte da vida dele aí sendo representante do Criador, ouvindo a voz do Criador e transmitindo isso para milhares ou milhões de pessoas, um cara que curou muitos, mas muitas pessoas. No momento que acontece com ele, ele corre para os médicos, corre para um hospital e aí pede um medicamento que é muito comum, que está sendo usado. Será que isso é correto? E aquele óleo que eles vendiam lá na Universal do Reino de Deus, um óleo ungido, muitas vezes iam buscar lá em Israel, se é que eles iriam. Por que ele não usou isso nesse momento? Por que ele não teve, enfim, fé da forma que ele pregou tanto e pediu para que tantas pessoas tivessem também? Libertavam muitos oprimidos e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Por que a unção com óleo? O óleo é um dos símbolos do Espírito Santo. São nesses momentos que nós vemos que essas indulgências não fazem parte das coisas que Cristo nos ensinou. São nesses momentos que nós vemos que esses líderes, na verdade, são apenas empresários tentando faturar, tentando lucrar. Da mesma forma que eu já mostrei várias vezes aqui os ensinamentos de Albert Pike, Edir Macedo, um dos caras que tem seu nome na lista dos 110 maçons ilustres, que na verdade diverge totalmente daquilo que o Criador nos ensinou, ele é simplesmente uma pessoa comum que faz parte da grande Babilônia, do grande engano, e que faz com que muitas pessoas acabem se confundindo,
sendo guiadas por cegos e juntos com esses líderes cairão no mesmo buraco no dia do grande julgamento. Essas pessoas acabam não conseguindo enxergar, enfim, o que realmente é o propósito das palavras de Cristo, pois seguem tais homens que na verdade não estão preocupados nem um pouco com a salvação, preocupados, enfim, com o seu próprio lucro, com suas próprias concupiscências, com as suas próprias coisas. Eu vou deixar para vocês agora um estudo que eu gosto muito. Eu já havia feito isso lá no canal Desperte, enfim, o vídeo saiu de lá. E com muito prazer, com muita gratidão por vocês que estão assistindo também, que eu vou recolocar esse estudo aqui. Eu peço que você assista até o final com muita, mas muita atenção, pois eu acho que isso é muito válido, muito importante. Pois diante de informações como essas, vemos uma pequena parte de um cumprimento profético de Apocalipse 18, que é a queda da grande Babilônia, a queda desses caras que tentam aí, de uma forma ou de outra, tirar diante de nossos olhos as verdadeiras palavras do Messias e até mesmo o caminho da própria salvação. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou ele fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia faz referência à grande confusão. Se você estuda, pelo menos conhece o meu canal há um bom tempo, você vai entender que esse sistema religioso, eu não estou citando nenhuma religião específica, protestante, evangélica, judaica, todas elas juntas são a grande confusão. Pois se você observar, a gente vê muita coisa truncada, a gente vê o dinheiro sendo a base de tudo isso. Então, essa grande confusão, esse sistema religioso está fazendo a figuração dessa grande Babilônia descrita aí pelo profeta João no livro de Apocalipse. E ele continua: ela se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra também fornicaram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Esses mercadores são os próprios líderes religiosos, que hoje estão milionários. Recentemente saiu aí que Valdemiro Santiago tinha 6 jatinhos, eles mesmos lutando por causa do dinheiro, vivendo debaixo do jugo do dinheiro. Não tem um que não escape, por menor que seja, aquele que está na esquina, ele está lutando para ser um desses grandes, pois eles são exemplos para todos e todos fazem parte do mesmo sistema. Participar dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, desse congresso empresarial, eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. E você se esqueceu do principal. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Qual foi o servo de Deus no passado pobre? Você conhece alguém? Os reis da terra fazem referência aos presidentes de cada nação, que eles sempre estiveram juntos com eles. Por mais aí que eles queiram dizer que não, nós vemos que até mesmo no Brasil a gente vê tudo isso misturado. É realmente uma grande confusão. Vamos continuar. E eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e para que não incorra em vocês as suas pragas. Ou seja, um anjo avisa para que as pessoas saiam desse sistema religioso. Hoje, diante de tudo isso que nós estamos vendo, as pessoas começam a praticar aquilo que Cristo nos ensinou. Qual é o modelo correto de oração? É dentro de um templo religioso ou você fechando a porta do seu quarto, estando ali no seu íntimo junto ao Criador, para que outras pessoas não vejam, para que ninguém veja, e que aquele que é o Criador, que vem em secreto, lhe recompense aí publicamente? Pois esses caras, nos dias de hoje, eles querem fazer essas orações para que os outros vejam, e assim eles já tiveram o seu galardão. Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem no bolso. Olha, presta atenção, pessoal. Você vai meter a mão no bolso, agora você vai pegar tudo que você tem na bolsa, no bolso, na carteira. Você vai fazer o seu cheque e você vai vir aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que
o nosso Deus não nos deixa ser covardes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que é uma pessoa de Deus e quer mostrar para esse mundo que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Como está escrito ali em Mateus 23, no Sermão do Monte, onde Cristo nos ensina. Então, muitas das coisas as pessoas agora começam a viver. As reuniões que eram feitas aí com pessoas que elas nem conhecem, hoje são feitas dentro das suas próprias famílias. Essas pessoas se apegando cada vez mais com o Criador, diante de tudo isso que infelizmente nós estamos vivendo, mas pelo menos as pessoas começam a observar. E se serve de consolo aí, essa vida física que já está totalmente atribulada nos dias de hoje, ela não serve basicamente de nada para o Criador, a não ser para testar os nossos corações, pois a verdadeira vida é espiritual e futura, e não é essa. E esses problemas que nós temos aqui, não teremos mais para frente. Assim continua o Apocalipse no capítulo 18. Porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a lhe dar como ela vos tem dado, e a retribua em dobro conforme as suas obras. No cálice em que elas vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Esse foi um dos textos principais há anos, há uns 5 ou 6 mais ou menos anos atrás, quando eu comecei a estudar todas essas coisas, que eu decidi montar esse canal para trazer essas mensagens para as pessoas e bater de frente com esse sistema religioso. Esse foi um dos versículos que me inspirou a lutar contra tudo isso, tentar abrir os olhos de algumas pessoas. Dar à grande Babilônia, dar ao próprio sistema religioso em dobro daquilo que ela lhe deu. E é por isso que eu luto tanto contra esses falsos líderes, para que as pessoas possam enxergar e cada vez mais sair de dentro dela, para que um dia a gente veja, eu espero que eu consiga ver aí a queda dessa grande Babilônia. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, e em outro momento lhe foi tormento e pranto, porque ela dizia em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, não verei o pranto. Ela não se coloca como viúva, pois ela está sentada debaixo do jugo do dinheiro, não pelo verdadeiro noivo, pois ela não é a noiva. A noiva, como eu já mostrei em vários vídeos, é a verdadeira igreja, aquela que não depende de dinheiro, e sim do amor, que está com Cristo por conta do amor ao próximo. E ela, a grande Babilônia, é colocada como a grande prostituta, pois ela não está ali por amor, e sim por dinheiro. Portanto, num dia virão as suas pragas, as suas pestes, as suas pandemias, como estamos vendo, morte, pranto e fome, como já está sendo anunciado, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, estão dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, ai, ai daquele sistema religioso, ele era forte, pois uma hora veio o seu juízo, e sobre ela chorarão e lamentarão os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, ou seja, ninguém mais compra as suas ideias, e é isso que estamos vendo com um pequeniníssimo exemplo de Valdemiro Santiago, onde as pessoas começam a ver que existe ali uma grande maldade por trás e que realmente o Criador não habita nessas palavras. Assim acontecerá com todos eles, pois nesse momento que estamos vendo isso, eles vergonhosamente foram fechados pela sua insignificância e pela sua insuficiência, pois eles não puderam fazer nada diante de tudo isso. Se o Criador realmente estivesse com eles, esse mundo não passaria por isso, eles mesmos estariam curando a todos. E vergonhosamente foram fechados por serem insuficientes. E muitos ficaram aí exaltados, como por exemplo o próprio Malafaia. A porta não vai fechar. E qualquer cidade, a qualquer prefeito onde eu tenho igrejas, que se os senhores quiserem fechar as igrejas que eu sou pastor, tratem de ir na justiça, pegar uma liminar. Sabe por quê? Porque os senhores não têm autoridade. O próprio Edir Macedo tentou criar ali coisas, mas não conseguiu também. Essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor. Satanás trabalha com a dúvida. Satanás apavora as pessoas. E até mesmo em outros países vimos eles passando uma grande vergonha.
Líder de um grupo religioso na Coreia do Sul, Lee Man-hee se ajoelhou perante a imprensa para pedir perdão por causa dos casos surgidos na igreja que ele comanda. No domingo, o governo anunciou uma denúncia acusando Lee de tentar impedir as investigações sobre novos fiéis contaminados. O religioso de 88 anos se negava a dizer os nomes dos frequentadores da seita. E esses mercadores, aqueles que comercializam a palavra de Cristo, eles lamentarão a queda da grande Babilônia, pois nela, como diz aí, existiam mercadorias de tudo quanto era tipo, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda madeira odorífera, todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, canela, perfume, mirra, incenso, ou seja, de tudo tinha, de gado, de ovelhas, cavalos, carros e o principal, até mesmo de corpos e almas dos homens, pois eles comercializavam tudo isso e acabavam entregando para o próprio Hassatan, tirando essas pessoas diante do caminho do Criador. E o fruto de desejo de toda a alma foi-se de ti, todas as coisas gostosas e excelentes se foram dela, e não mais se acharão. Os mercadores dessas coisas que dela se enriqueceram estarão longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, ai, ai de como eram aquelas denominações e aqueles falsos templos que estavam vestidas de linho fino, de púrpura e de vermelho, adornadas com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma hora foram assoladas todas as suas riquezas. Esse estudo de Apocalipse 18 é realmente muito impressionante, não? Eu particularmente gosto muito dele. Para finalizar então a matéria, Macedo usa um codinome no hospital, ele não diz que era ele realmente que estava lá, então ele usa o nome de Josué. Será que mentir é algo do Criador? Será que é necessário tudo isso? Será que Cristo faria isso? Esse é um pensamento que eu gostaria de deixar aí para vocês e deixo os comentários abertos para que vocês possam me responder, enfim, se assistiram esse vídeo até o final, se viram esse meu questionamento e o que vocês acham a respeito disso. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.